Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Está conosco no Jornal da Gazeta Fabiano Angélico, consultor da organização não governamental Transparência Internacional. Nosso tema é, inicialmente, o combate à corrupção. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Você é consultor de uma ONG chamada Transparência Nacional. Como é que você analisa um cenário nacional tão embaçado? Eu acho que existem duas formas de você analisar o cenário atual, né? Aquela história do copo meio cheio e do copo meio vazio, né? É claro que numa perspectiva pessimista, negativa, o que a gente está vendo é de entristecer, né, qualquer pessoa. Quando a gente vê milhões de reais em dinheiro no apartamento, enfim, né? Então, de fato, isso é desalentador. Agora, por outro lado, eu acho que existe uma perspectiva que a gente tem que adotar, mais otimista, é o de que isso é um problema que está sendo abertamente discutido, abertamente apontado e abertamente enfrentado por uma parte da sociedade, né? E eu digo uma parte porque nós temos a sociedade apoiando essas investigações, órgãos de controle, órgãos de investigação fazendo o seu trabalho, embora existam sim excessos, existam sim equívocos, mas de maneira geral acho que pode-se dizer que os órgãos de investigação, o judiciário estão fazendo a sua parte. Agora a classe política não está ajudando muito. É exatamente isso que eu ia falar agora. Quando chega na classe política, veja o episódio do Aécio, a classe política se une, o PT apoia o Aécio em nome de um espírito de corpo, única e exclusivamente espírito de corpo. Quando chega na classe política, essa boa vontade com a investigação desaparece completamente. Exatamente. E é esse, eu acho, que é o ponto que vai diferenciar o nosso futuro imediato, né? O nosso futuro aí no médio prazo, né? Porque a gente tem, né, repito, uma situação positiva, de uma certa forma, por estar enfrentando isso, né? A nossa organização, a Transparência Internacional, está presente em cerca de 100 países. Aqui nas Américas estamos em 16 países, a gente tem muito contato com os colegas de outros países, né? E claro, né, o Brasil, ele, pela questão da Lava Jato, todos os escândalos, recebe atenção internacional por quem acompanha o tema. E os nossos colegas de outros países estão assim, encantados com a forma como o Brasil está tratando essa situação, né? Quer dizer, eles não veem isso como, olha, não, o Brasil é um país corrupto, e não, pelo contrário, olha, a gente sabe que existe corrupção em todos os países e não apenas nos países em desenvolvimento, em todos os países existe corrupção, mas o Brasil está enfrentando, né? Isso é algo que realmente nossos colegas veem com curiosidade. Bom, a gente está, de fato, enfrentando a corrupção, mas voltando à questão política, nós vemos que a corrupção não é privilégio deste ou daquele partido, é de todos os partidos, sem exceção, todos os que chegaram ao poder. O único que não tem caso de corrupção é o PSOL, porque ainda não chegou, não posso dizer que porque ainda não chegou, mas é o único um dos poucos que ainda não chegaram ao poder. Agora, quando chega, mais uma vez, existe um distanciamento completo dos partidos da sociedade brasileira. Nós estamos à beira de uma eleição que pode ser um resultado estapafúrdio. Exatamente. Não há ligação dos políticos com a sociedade brasileira. Isso não é preocupante? Isso é altamente preocupante, altamente preocupante. E é importante que a gente tenha em mente que esse é o principal debate a ser feito, né? Essa semana, por exemplo, o grande debate foi sobre a condenação, as medidas cautelares contra o senador, né, agora senador afastado, Aécio Neves, onde muitos viram um erro do Supremo, existe todo esse debate. Agora, a gente tem que pensar da seguinte forma: a situação não teria chegado a esse ponto se, diante daquelas revelações escabrosas, né, aqueles áudios em que o senador Aécio Neves aparece dizendo barbaridades, se naquela época, meses atrás, a Comissão de Ética do Senado já tivesse tomado a providência, a gente não estaria discutindo hoje o que o Supremo fez ou não está fazendo. Se o PSDB tivesse uma comissão de ética que tivesse ali afastado ele das suas funções, quer dizer, a gente não estaria nessa situação, né? Então, quer dizer, o que você está trazendo é importante, uma reflexão muito importante para o país, porque se a classe política está se unindo contra as investigações, né, ao ponto do Partido dos Trabalhadores, né, quer dizer, emitiu uma nota dessa forma defendendo o Aécio. Quer dizer, a classe política está contra a sociedade, né? E como vai mudar isso? Como é que se muda isso? Olha, é importante que a gente vá oxigenando os espaços. Então, quer dizer,
primeira coisa são os próprios partidos, né? Quer dizer, é preciso haver uma pressão enorme da sociedade, dos órgãos de controle, dos órgãos de justiça eleitoral, para que os partidos sejam mais transparentes, mais abertos, as suas contas de maneira mais aberta, que seja uma obrigação que eles tenham um comitê de ética, que eles tenham uma obrigação de agir, que eles sejam, a gente estava falando de transparência, né? A gente tem uma boa legislação sobre transparência, a Lei de Acesso à Informação, elogiada internacionalmente, mas não atinge os partidos políticos, diferentemente de outros países. Então, isso é uma pequena falha da nossa lei, que é boa, mas tem falhas, né? Então, quer dizer, os partidos políticos precisam se oxigenar, se renovar. A gente precisa tentar, da melhor forma possível, renovar a nossa classe política em 2018. Né? Então, é importante que a sociedade civil também deixe de lado o desalento e passe a acreditar, porque senão é isso, a gente tem um risco de que se a gente deixar, né, o autoritarismo não pode ser vai a solução. tomar conta. Né? Então, isso não é a solução. Portanto, a classe política e a sociedade precisam agir. Tá bem. Muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Eu agradeço o convite. Boa noite. Obrigado.